Fala, meus amores, e aí, tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindos. Essa é mais uma videoaula sobre função quadrática, ou a nossa querida amiga função do segundo grau, tá bom? Nessa videoaula a gente vai falar um pouquinho sobre problemas envolvendo o valor máximo ou o valor mínimo de uma função quadrática. Quem tem acompanhado todas as videoaulas pode ter percebido, né, que na última videoaula e também na última correção de atividade, que nós falamos um pouquinho sobre essa história de valor máximo e valor mínimo, eu disse que eu iria fazer uma videoaula dedicada à resolução de problemas, tá? Basicamente, quando função quadrática é cobrada, falando aí em termos de vestibulares e do Enem, não vou dizer uma porcentagem aqui, mas boa parte das questões desse conteúdo envolvem essa parte do valor máximo ou do valor mínimo, tá? Então é um tópico muito importante que é bastante cobrado nos concursos aí que vocês vão vir a fazer no futuro, tá bom? E obviamente também vai ser cobrado em nossa prova, tá? Então vamos lá. Como eu disse, problemas envolvendo o máximo ou o mínimo de uma função quadrática. Vamos lá para a questão 1. Uma bola é lançada e sua trajetória tem por equação h igual a menos 5,16 t ao quadrado mais 5 meios t, onde h é a altura em metros em cada instante t em segundos. Determine, letra A, qual a altura máxima atingida pela bola, letra B, em que instante a bola atinge a altura máxima. Olha, então aqui a gente tem uma função quadrática, estão vendo? Onde o coeficiente é negativo, menos de 5,16. Então, a gente tem uma parábola com concavidade para baixo. Então, essa fórmula relaciona a altura no instante t em segundos. Exemplo, se eu pegar t igual a 1 e substituir t por 1 nessa fórmula, nessa equação, a gente vai encontrar a altura que a bola atingiu após um segundo. Se eu colocar t igual a 2, eu vou colocar a altura que a bola se encontra após 2 segundos, e assim por diante. O que eu quero saber é, na letra A, qual a altura máxima atingida pela bola. Eu não vou me ater muito às perfeições do gráfico, eu vou só desenhar aqui um esboço rápido para vocês entenderem. Aqui é o t, que está fazendo o papel do x, está no eixo das abscissas. Aqui é o h, que nesse caso seria o nosso y. Repare que essa função quadrática ela tem A, tem B, mas não tem C. Então a parábola vai cortar o eixo y no 0, 0. No caso, o eixo das ordenadas, né? Aqui no ponto 0, 0. Então, essa parábola vai fazer algo aqui assim. Mais ou menos. Aqui ela continuaria. Vou colocar tracejado. Por que eu vou colocar tracejado? Porque essa parte tracejada, na realidade, não faz parte do nosso problema, né? Por que não faz parte do nosso problema? Porque não faz sentido ter altura negativa aqui na questão. A bola sobe, bateu no chão, acabou. Se a gente estivesse falando de um oceano, por exemplo, a gente poderia até trabalhar com valores negativos, que seria a profundidade. Mas aqui não é o caso. Então, na letra A, a questão pede a altura máxima atingida pela bola. Como a parábola não ficou bem feita, vamos fazer de conta que é aqui, né? Então, quero saber quem é esse valor aqui. Qual é a altura máxima? Ora, esse ponto que eu marquei aqui, quem é esse ponto? É o nosso vértice, não é isso? Ele é o nosso vértice. Porque, repare, a parábola faz de conta que aqui é a trajetória da bola. Então, ela foi subindo, subindo, o tempo foi passando, ela está subindo. Atingiu o topo, atingiu o máximo, daí para frente passou a descer. Então, o que eu quero, a altura máxima, nesse caso, é o y do vértice. Tá? Eu vou chamar de h do vértice. Então, a fórmula do y do vértice, nesse caso, o h do vértice, é menos delta sobre 4a. Como aqui a gente não tem o delta ainda, vamos calcular ele. Delta b ao quadrado menos 4ac. Nesse caso, que C é 0. Então, essa parte aqui do delta vai zerar. Multiplicação por 0, o produto é 0. Então, delta vai dar 25 quartos. Então, substituindo aqui na fórmula do h do vértice, menos delta, ou seja, menos 25 quartos sobre 4a. 4 vezes menos 5, 16 avos.
Aqui eu posso simplificar o 4 com o 16. Produto de fração, de quociente de frações, conserva a primeira, menos 25 quartos. Multiplica pelo inverso da segunda, vezes menos 4 quintos. Simplifico mais uma vez, ó, 4 com 4, 25 com 5. Então, menos com menos vai dar mais, 5 vezes 1, 5. Então, a altura máxima, 5 metros. Agora a letra B. Em que instante a bola vai atingir a altura máxima? Em que instante a bola atinge a altura máxima? Ora, agora eu quero o tempo. Se a altura máxima é aqui, ó. Deixa eu apagar essa interrogação. Se aqui foi a altura máxima, eu quero saber o tempo que faz par com essa altura máxima, ó. Eu quero saber isso daqui. Quem é esse amiguinho? O x do vértice, que nesse caso eu vou chamar de TV. T do vértice. Então, x do vértice ou t do vértice nesse problema, menos b, então menos 5 meios, sobre 2a. Deixa eu escrever um pouco mais para o lado, por uma questão de espaço. Então, o t do vértice, que é o x do vértice, menos b sobre 2 vezes a, que é menos 5/16. Ficou apertado aqui, né? Repete a primeira, multiplica, deixa eu simplificar aqui, 2 com 16, ó, que vai ficar 1, que vai ficar 8. Então, pelo inverso da segunda, vai ficar menos 8 quintos. 5 eu simplifico com 5, mais uma vez. 2 com 8. Menos com menos vai dar mais. 1 vezes 4, 4, então 4 segundos é o tempo que a bola vai demorar para atingir a altura máxima. Tranquilo? Então, galera, é uma questão, nesse caso, abre aspas, facilitou, porque a questão perguntou as duas coisas, né? Perguntou tanto a altura máxima quanto o tempo que vai demorar para atingir a altura máxima. Mas, repito, vocês devem se lembrar que eu citei isso em sala de aula, né? O que você precisa analisar é a altura quer a questão quer o máximo ou o mínimo, ou a questão está querendo saber quem me leva ao máximo e ao mínimo. Então, você tem que fazer essa análise para saber se é o x do vértice ou o y do vértice, tá bom? Então, eu espero ter dado para entender esse problema número 1. Qualquer coisa, volta aí e rever. Mas vamos para o problema número 2. A altura H do nível da água em um reservatório, em metros, em função do tempo t em horas, é H igual a menos t ao quadrado mais 2t mais 1. Em que instante o nível da água alcança a maior altura nesse reservatório? Olha a pergunta. Em que instante o nível da água alcança a maior altura? Repare que o problema não está dizendo, não está perguntando qual é a maior altura. Está querendo saber apenas em que instante atinge essa maior altura. Aqui o c dessa função é 1. Então, a parábola vai estar tipo aqui, ó. Vai cortar o eixo y, o eixo das ordenadas aqui no 1. Então, ela vai fazer tipo isso aqui, ó. Mais uma vez, ó, lembrando que não faz sentido trabalhar com a parte negativa, tá? Então, o que eu quero saber, aqui é a altura máxima. Nesse momento aqui, que é no vértice, atinge a altura máxima. Mas não me interessa a altura máxima. O que me interessa é o tempo que demorou para alcançar a altura máxima. Ou seja, quanto tempo demorou para chegar até aqui? Eu vou calcular o x do vértice, ou t do vértice, mais uma vez. Então, t do vértice menos b sobre 2a. Menos 2 sobre menos 2 igual a 1. O tempo está em hora, então, nesse caso, 1 hora. Beleza? Então, notem, qual é a altura máxima, professor? Não me importa. A questão não está querendo saber isso. A questão não quer saber qual é a altura máxima.
A questão quer saber apenas quanto tempo demora para alcançar essa altura máxima. Pronto. Ok, galera? Então, não tem que ficar sofrendo, tentando descobrir, porque é perda de tempo. Perda de tempo. Se a questão não quer saber a altura máxima, para que você vai calcular isso? Foco no que a questão está querendo saber. Em que instante o nível da água alcança a maior altura? Ou seja, quem me leva até a maior altura, até o máximo? Então, nesse caso, por isso que eu fiz o x do vértice. Vamos lá para mais um. Uma região retangular tem perímetro 40 metros. Quais devem ser as dimensões do retângulo para que a área seja máxima? Repara que não tem nada a ver com função do segundo grau, porque nem tem função do segundo grau aí. Vamos só entender o problema aqui. Ó. Por exemplo, eu tenho vários retângulos com perímetro 40. Eu posso ter, vou desenhar alguns deles aqui. Eu posso ter, por exemplo, um retângulo com comprimento base 19, altura 1. Se eu fizer esse perímetro aqui, vai dar 20 ou vai dar 40. Eu posso ter um retângulo a base 5, altura 15. Se eu fizer esse perímetro também vai dar 40. Posso ter, inclusive, um retângulo que seja, na verdade, um quadrado, 10, 10. Todo mundo 10, que também o perímetro vai dar 40. Repare que, apesar de eles terem o mesmo perímetro, as áreas são diferentes. A área do primeiro dá 19, a área do segundo dá 75, já bem maior, inclusive. A área do terceiro dá 100. Então, eu coloquei aqui 3 possibilidades. O que a questão está querendo saber é qual dessas possibilidades, dentre todas as possibilidades, não só dessas 3, de todos os retângulos possíveis com perímetro 40, qual é aquele que tem a maior área, a área máxima? Então vamos aqui, ó. Então eu vou desenhar um genérico, onde aqui eu vou chamar de A e B. Eu sei que o perímetro tem que dar 40, então 2A mais 2B tem que ser igual a 40. Então vamos simplificar. Eu sei que A mais B então tem que dar 20. E eu falo da área no problema, né? Como é que calcular a área de um retângulo? A área é igual a A vezes B. Então eu tenho tipo um sistema aqui. Só que eu tenho um sistema onde eu preciso cair numa função quadrática. Por que eu preciso cair numa função quadrática? Aí vai aquela dica do mestre. Ó, das funções que nós vamos estudar, aquela que a gente normalmente fala de máximo e mínimo é a função do segundo grau, é a função quadrática. Então, você está na prova aí, não só minha, repito, concurso, qualquer situação, onde é uma questão que envolve máximo e mínimo, você já pensa, opa, isso aqui deve ser uma questão de função quadrática. Então, deixa eu tentar arrumar isso aqui para fazer aparecer uma função do segundo grau. Então, o que eu vou fazer? Trabalhar com o velho método da substituição. Ó. Vou isolar aqui, vou isolar B. Não, na verdade, vou isolar o A para não ficar com muito A. A é igual a 20 menos B. E aí, agora eu vou pegar isso aqui e vou substituir embaixo. Então, A é igual a 20 menos B vezes B. Vamos aplicar a distributiva. Vai ficar menos B ao quadrado mais 20B. Olha o que apareceu aqui agora. Uma função quadrática, né? Uma fórmula que equivale a uma função quadrática. Deixa eu escrever aqui em cima. Notem que é uma função quadrática com coeficiente A negativo, né? Uma função quadrática, então, parábola com concavidade voltada para baixo. Vou fazer um esboçozinho pequeno aqui, ó, no canto para vocês. Então, essa parábola ela faz o seguinte. Ela não tem o coeficiente C, né? Então, ela tem que passar aqui no zero. Nesse caso, não é x, por isso que eu estou apagando. Nesse caso aqui, a abscissa é B. A ordenada é a área. Então, essa parábola faz assim, ó. E desce. Então, vamos lá. De novo, a parte negativa não vem ao caso nessa questão, porque não faz sentido trabalhar com medidas negativas. Vamos interpretar esse gráfico? Ora, B é a altura, né, aqui do nosso retângulo, e o A é a área, ou seja, à medida que está crescente essa primeira parte, né, ou seja, eu estou aumentando a altura do meu retângulo e a área dele está aumentando também.
até chegar aqui, que atinge o máximo. A partir daqui começa a ser decrescente, ou seja, mesmo aumentando o valor de B, mesmo aumentando a altura, a área agora começa a diminuir. Por quê? Porque não adianta eu aumentar muito a altura, que vai chegar um momento que se eu aumentar demais a altura, que é o valor do B, o A, que é a base, vai diminuir, porque A é 20 menos B. Então, se B for um número muito grande, A vai ser um número muito pequeno. Então, por exemplo, se eu botar B igual a 19, se eu botar B igual a 19, a base vai valer 1. E a área vai ser 19. Então, não adianta botar uma base, uma altura muito grande. Muita gente não enxerga isso. Ô, professor, mas não era só aumentar um lado que a área vai aumentando? Só que a gente tem que lembrar que o perímetro é fixo. Se eu aumento uma dimensão, a outra obrigatoriamente vai ter que diminuir para compensar o aumento. Tá? Então, por isso que chega um momento aqui no nosso gráfico que se eu continuar aumentando o valor de B, a área vai começar a diminuir. Então, eu preciso saber isso aqui, ó. Meu problema não está falando de máximo, então meu problema está falando do vértice da parábola. Já pegaram a manha, né? Apesar de só ter colocado até então problemas de máximo, eu fui colocando as questões, né, aleatórias, questões que eu já tinha feito em provas, em outras atividades de anos anteriores. Eu não fui nem reparando muito se era máximo ou mínimo que a questão falava. Então, me perdoe, mas se fosse mínimo, a interpretação seria a mesma. Falou em máximo, falou em mínimo, falou no vértice. A dúvida é, o que eu quero calcular? O y do vértice ou o x do vértice? Olha a pergunta. Olha o que eu quero. Quais devem ser as dimensões do retângulo para que a área seja máxima? Então, eu não estou querendo saber a área máxima. Eu estou querendo saber quais são as dimensões que me levam a ter essa área máxima. Então, o que eu preciso, na verdade, aqui, ó, é da abscissa do vértice. Vou chamar de B do vértice, seria o nosso x do vértice. Eu preciso saber quanto é isso aqui. Quanto é que tem que ser B para essa área ser a maior possível? Quem é que faz par com essa maior área possível? Então, a fórmula ali da abscissa do vértice é o menos B, o B da função, né? Então, menos 20 sobre 2A. Menos 20 sobre menos 2 vai dar 10. Se B for igual a 10, A vai ser o quê? 20 menos B. Então, 20 menos 10, 10 também. Então, na verdade, não é um retângulo qualquer, é um quadrado. Então, a resposta 10 por 10. 10 centímetros por 10 centímetros. 10 de largura por 10 de comprimento. Essas são as dimensões do retângulo. Tá bom? Que é esse retângulo daqui, ó, que eu acabei desenhando ele. Normalmente, esse tipo de questão que mistura com geometria, a gente tem que procurar o equilíbrio, né? Então, não adianta aumentar muito um, porque, como eu disse, o outro vai diminuir demais. Então, o ponto de equilíbrio é o quê? As duas dimensões iguais. Tá certo? Esse tipo de problema é um pouco mais complicado. Por quê? Porque a questão não deu a função, né? Vocês tiveram que primeiro montar a função para poder fazer essa interpretação. Então, a dificuldade dessa questão está aí. Se for o caso, de novo, revejam a questão. Revejam quantas vezes forem necessárias, tá? Esses probleminhas você tem que ver com calma para entender. Não são tão simples assim. Tá? Então, tenham paciência, revejam mesmo se precisar rever e perguntem, anotem as dúvidas. É importante que vocês assistam as videoaulas fazendo os registros, tá certo? Até para poder lembrar de perguntar nas nossas aulas ao vivo. Vamos lá para a próxima. Um golfinho realiza um salto cuja trajetória é uma parábola, como a que está representada no gráfico abaixo. Determine a altura h atingida pelo golfinho no ponto máximo do seu salto em metros. Ou seja, ó, a gente quer isso aqui. A gente já sabe que é o problema do vértice e a questão quer a altura máxima. Então, a questão realmente está querendo o máximo dessa função. Então, h máximo. Só que diferente das outras questões, quer dizer, na 3 foi parecida porque aqui a gente também não tem a função. Então, vamos montar essa função. Ora, eu já sei que C é 0, tá?
C é 0. Mas, então a função, ó, ela tem esse formato, f de x igual a ax ao quadrado mais bx, que ela não vai ter c, porque c é 0. Quem quiser, quem já sabe, pode utilizar a forma fatorada. Pode trabalhar com f de x igual a x menos x1, x menos x2. Pode trabalhar com a forma fatorada da função quadrática, do trinômio do segundo grau, né? Porque aqui nós temos as raízes, ó. Uma raiz é 0, esse seria o nosso x1, e a outra raiz é o 3, esse seria o nosso x2. Tá? Então você fica aí à vontade para escolher qual é o caminho que você acha melhor. Nesse caso, os dois são rápidos, pode ser, repito, pela forma fatorada ou pela forma geral. Aqui na forma geral teria C, só que eu não tinha colocado porque eu já concluí que C é 0, né? Eu já tinha chegado na conclusão que esse elemento aqui é 0. Eu vou fazer pelo primeiro caminho. Quando não tem C, é mais tranquilo fazer pelo primeiro caminho, porque cai no sistema para achar A e B. Vou trabalhar com os pontos que a questão me deu. Ó. A questão me deu esse ponto aqui, que é o ponto 1, 2. E eu tenho esse outro ponto, que é o ponto 3, 0. Então, vamos substituir. Quando x é 1, y é 2. Vai ficar 2 é igual a vezes 1 ao quadrado, mais b vezes 1. Então, daqui a gente já conclui que a mais b é igual a 2. E quando x é 3, y é 0. 0 é igual a a vezes 3 ao quadrado, mais b vezes 3. Então, daqui eu concluo que 9a mais 3b é igual a 0. Aí você escolhe o método que quiser. Vou dividir essa primeira equação aqui, ó, por 3. Deixa eu botar aqui embaixo. Essa primeira equação não, a segunda. A mais b é igual a 2. 3a mais b é igual a 0. Prontinho. Vou subtrair as equações. A menos 3a menos 2a. B menos b vai dar 0. 2 menos 0 vai dar 2. A é igual a menos 1. Vou substituir aqui na primeira equação. Menos 1 mais b é igual a 2. B é igual a 3. Ótimo. Já tenho a nossa função. Então, f de x é igual a menos x ao quadrado mais 3x. No caso, é h e t, né? Só para constar. O x seria o t e o h seria o y ou f de x. O que é que nós queremos mesmo? A altura máxima. Então, eu quero o y do vértice, menos delta sobre 4a. Esse delta aqui vai dar 9, tá? C é 0, então vai ficar só b ao quadrado, porque menos 4ac vai zerar. Então, delta igual a 9, y do vértice, eu vou botar aqui h máximo é igual a menos delta sobre 4a. Como eu estou falando em altura, eu vou colocar o número decimal, tá bom? Menos vai dar positivo, menos com menos vai dar mais. 9 dividido por 4, 2,25. Então, a resposta, a altura máxima, 2,25 metros. Poderia deixar o decimal, tá, galera? Ou poderia deixar a forma fracionária. Então, quando trabalha com medida, eu prefiro trabalhar com o decimal. Mas não teria problema se deixasse na forma fracionária. Vamos lá, então, para a última questão, para o último exemplo. O custo de produção de determinado artigo é dado por Cx igual a tananã. Se a venda de X unidades é dada por tananã, esse venda aqui quer dizer a arrecadação, quanto ela ganha na venda. Para que o lucro Lx, que é a venda menos custo, seja máximo, devem ser vendidas. Primeiro vamos montar ali o lucro, né? Então, Lx, o lucro vai ser venda, 2x ao quadrado mais x, menos o custo. Vou botar entre parênteses, porque se eu tenho esse menos aí na frente, vou precisar fazer o jogo de sinal, tá bom? Então, o lucro na venda de x unidades é dado por 2x ao quadrado mais x, menos 3x ao quadrado, mais 15x, menos 21.
Então, 2x ao quadrado menos 3x ao quadrado dá menos x ao quadrado, mais x mais 15x, 16x menos 21. Essa é a fórmula do lucro, tá certo? Repare que o A é negativo, então, mais uma vez, ó, é uma parábola com concavidade para baixo. Então, o que acontece aqui? O lucro ele começa crescente, atinge o máximo, depois passa a reduzir. Pô, mas como é que o lucro começa a reduzir assim, professor? A depender do artigo, a depender do que você está produzindo, para você produzir muitas unidades, de repente demanda de um investimento que você não tem. E isso vai acabar aumentando muito o seu custo. Seus funcionários têm que trabalhar mais tempo, de repente você tem que pagar hora extra. E a hora extra normalmente você paga mais do que a hora normal. Você vai consumir também mais energia. Você de repente vai precisar fazer investimentos em outras máquinas, alugar mais espaço. Então, não é algo tão estranho. Se você aumentar demais a sua produção e você passar daquele limite de sua capacidade diária de produzir, seu custo pode acabar realmente aumentando muito. Então, você tem um ponto de equilíbrio, você tem aquele valor onde você pode produzir até ali e maximizar o seu resultado. Se você começar a produzir muito mais, de repente você não vai conseguir dar o suporte necessário. Então faz sentido. Em algum momento o seu lucro vai começar a diminuir porque seu custo está ficando muito alto e não está compensando com a venda, ok? A questão quer saber, ó, para que o lucro seja máximo, devem ser vendidas. Note que na pergunta eu não quero saber o lucro máximo, que seria nesse ponto, né? O lucro máximo seria aqui, o L máximo. A questão não quer saber o L máximo, o lucro máximo. O que eu quero saber é isso aqui, ó. Quanto eu tenho que vender para chegar no lucro máximo? Ou seja, eu quero saber o X do vértice. Olha a interpretação de novo da questão. Então, fiquem atentos a isso. Leiam a pergunta para saber se você tem que calcular o X ou o Y do vértice, tá bom? Então, calculando aqui, X do vértice menos B sobre 2A vai dar 8. Então, letra D de dado, 8 unidades, tá bom? Eu repito, galera, acabou que na nossa videoaula aqui ficaram só problemas de máximo, que são mais comuns, na verdade. Muito mais fácil encontrar problemas envolvendo máximo do que mínimo. Mas não mudaria a forma de pensar. Vocês vão ter que ficar presos. Decorei como faz esse problema, decorei como faz aquele problema. Não é isso que eu quero de vocês aqui. Quero que vocês aprendam a pensar, tá? Então, falou em máximo, falou em mínimo, ou seja, liga a chave. Put, deve ser um problema envolvendo o vértice. Mas aí cabe a leitura. Será que é do X do vértice ou será que é do Y do vértice? A questão quer saber o máximo ou o mínimo, que aí seria o Y do vértice. Ou a questão está querendo saber quem me leva a ter o máximo, quem me leva a ter o mínimo, que aí seria o X do vértice, tá bom? Espero que tenham curtido. Se sentirem necessidade, voltem, assistam de novo, tá? Vejam quantas vezes forem necessárias. É uma videoaula importante e façam a tarefa desse assunto, tá bom? Valeu, galera. Aquele abraço. Fiquem bem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.